em que até hoje não existe vacina e não existe medicação eficaz, tem algumas em casos muito graves que estão tratando, reduzindo complicações, digamos assim, mas remédio que enfrente, um antirretroviral que enfrente diretamente o vírus, isso não existe até agora, portanto, os remédios são, no fundamental, paliativos até agora, atenuam um pouco a gravidade da situação quando ela se coloca, né? Então, nesse quadro, quer dizer, a busca por alternativas e por soluções da ciência é fundamental, é o caminho que existe. O que se pode fazer no momento é isso, é o isolamento social, que é a forma de evitar a progressão rápida da doença, que gera a sobrecarga nas estruturas de saúde e tudo mais, como a gente já viu em diversos estados, inclusive aí no Ceará, em algum nível no Maranhão também, tudo, né? Então, o que a gente tem é o isolamento social e a ciência para buscar alguma saída, né? Essa é a situação que nós estamos muito objetiva. E, diante desse quadro, quer dizer, a CONEP, já no dia 31 de janeiro, dia 30 de janeiro, foi quando a OMS declarou a situação de emergência internacional, né? Antes de declarar a pandemia, inclusive, que só foi em março, né? E já no dia 31 de janeiro, nós percebemos que a CONEP ia ter de jogar um papel importante nesse momento, porque não teria sentido, num quadro como esse, com um quadro de gravidade, não só para os participantes de pesquisa, mas para toda a população, um grau de ameaça como esse que estava colocado, a gente tratar como se fosse uma situação normal, que a gente tramita os protocolos com bastante calma e tal, mesmo com os prazos mais reduzidos que a gente já tinha, mas eles não eram adequados para essa nova situação. Então, o que a gente decidiu lá no dia 31 de janeiro? De centralizar os projetos de Covid na CONEP. E passamos a montar câmaras virtuais permanentemente, de modo que a gente pudesse centralizar. Estou tendo um probleminha doméstico aqui, um momentinho só. Bom, gente, enquanto o Dr. Jorge volta, só pedindo para que vocês possam ir se apresentando no chat, tá bom? De quais CEPs vocês são, para a gente ir se conhecendo um pouco melhor. Eu sou Luciana Saraiva, atualmente estou coordenando o Comitê de Ética da UESP. Desculpe, Luciana, vamos lá. Nesse momento, então, o que nós decidimos? Centralizar como forma de acelerar, né? E passamos a ter câmaras virtuais, inicialmente uma, depois duas, chegamos a ter 4 câmaras virtuais, trabalhando 7 dias por semana, né? Os principais projetos de pesquisa nós conseguimos aprovar em 2, 3 dias, e sem afrouxar em nada os critérios de análise, né? Nosso objetivo central é a proteção do participante de pesquisa, essa é a função do sistema CEP-CONEP, e isso foi mantido perfeitamente. Agora, é claro que tem determinadas particularidades da situação atual que a gente ficar cobrando coisas que a gente normalmente cobrava na situação anterior seria uma coisa despropositada. Quer dizer, por exemplo, eu tenho pesquisas com pacientes entubados no hospital, né? E eu preciso, portanto, para a pessoa que está entubada, está inconsciente, não tem como dar consentimento. Então, eu preciso do consentimento do parente, né? Aí eu vou cobrar que ele vá no hospital, quando a maioria dos hospitais que estão nessa situação não permite nem a entrada de acompanhante, né? Seria uma coisa absurda, uma coisa dessa. Eu estaria exigindo uma coisa que ia gerar um aumento do risco, em vez de uma redução do risco, né? Então, nessa situação, o que nós propusemos? Que o consentimento pudesse ser feito de formas mais à distância, que não provocassem risco para as pessoas que tivessem de fazê-lo, nem para a equipe de pesquisa e nem para, no caso, o parente ou, eventualmente, o participante, né? Então, nós passamos a aceitar, nesse período especial, o consentimento via eletrônica, via telefone, via WhatsApp, etc., gravações, etc., de modo que a gente pudesse, e isso fica guardado, e no momento que acaba o período especial,
o pesquisador se compromete a colher o consentimento normal, por escrito, etc., como é o habitual já anterior. Certo? Quer dizer, ou seja, nessa situação especial, nós temos de olhar as particularidades da situação, porque às vezes você está numa situação diferente, querer aplicar o que você faz sempre pode ter o efeito exatamente, diametralmente oposto ao teu objetivo. Então, nessa situação, você tem que mudar o teu comportamento. Foi isso que a gente procurou fazer, mas mantendo todo o rigor, e eu vou, inclusive, entrar em alguns detalhes daqui a pouco para mostrar a vocês, em relação à defesa dos participantes de pesquisa, os direitos deles e tudo. Né? Muito bem. O resultado disso, quer dizer, nós estamos soltando boletins sobre o conjunto das pesquisas sobre Covid, né? E a reação da comunidade científica brasileira diante do desafio colocado, eu diria que foi excepcional. Quer dizer, nós tivemos uma participação da comunidade científica brasileira como nós nunca vimos antes. Eu estou há 7 anos na CONEP, na coordenação da CONEP, e nunca vi nada parecido. Né? Quer dizer, houve uma mudança de qualidade completa da participação da comunidade científica brasileira nesse período. E isso é mais importante ainda se a gente lembrar que no ano passado nós estávamos passando por um processo de corte de verbas muito importante em relação à ciência e tecnologia, corte de bolsas, etc. Ou seja, vinha-se de uma situação de grande aperto, digamos assim. E, apesar disso, a reação da comunidade científica foi, eu diria, extremamente vigorosa. Quer dizer, para vocês terem ideia, nós estamos soltando boletins aí 2 vezes por semana, com o balanço das ações, dos protocolos aprovados em relação à Covid. O protocolo que nós soltamos agora na terça-feira, anteontem, né? Que pega os dados até o dia 22, apresentava 485 protocolos sobre Covid aprovados, né, sendo 111 ensaios clínicos. Né. Isso é uma realidade muito diferente da situação anterior. O trabalho da CONEP, em algum nível, chegou em determinados momentos a mais do que triplicar, para vocês terem ideia, em relação ao que era a situação habitual anterior. Né. Então, isso eu caracterizei, e acho que é importante ressaltar isso, quase como uma reação heróica da comunidade científica brasileira, que merece todos os elogios de nossa parte. Eu acho que a gente tem que considerar isso aí uma reação altamente positiva. Em que se concentrou essa parte dos ensaios clínicos? Principalmente em testar medicamentos já aprovados, que era o que, para novas indicações, para ver a possibilidade deles terem indicação em relação à Covid. E aí a tática foi principalmente ampliar ao máximo o leque de alternativas, o que eu acho que está correto também. Né? Quer dizer, e aí tivemos estudos com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, uma série de antirretrovirais, né, antagonistas da bradicinina, por aí vai. Tem uma lista enorme, os estudos com plasma convalescente, né, e anticoagulantes, corticoides, né, um leque de alternativas bastante vasto. A grande maioria dessas pesquisas estão em curso ainda, não estão concluídas, né? Por mais que elas não sejam muito longas, mas tem um tempo de até conseguir recrutar o conjunto dos participantes e tudo. Os estudos de cloroquina, por exemplo, a grande maioria deles são 5 dias de tratamento e mais um período de observação posterior. Mas até você recrutar centenas de participantes sempre leva um tempo e tudo, embora a expectativa é que a gente tenha já uma quantidade boa de estudos bem próximos da conclusão. Né? Eu tive a oportunidade de participar de um seminário lá no Hospital Einstein, em que o chefe da pesquisa lá não só elogiou muito o comportamento que a CONEP teve nesse período, como disse que a rapidez com que a gente conseguiu analisar os protocolos que foram apresentados fez com que os estudos no Brasil tivessem mais avançados, inclusive, que os estudos em alguns países desenvolvidos. Ele citou especificamente a Inglaterra na fala dele, por exemplo. Quer dizer, só para a gente ter ideia o resultado que a gente está conseguindo ter desse esforço todo. Quer dizer, então me parece que isso foi uma reação muito positiva da comunidade científica e nós procuramos estar nesse processo também. Quer dizer, outro dia nós tivemos um locutor importante, aí, jornalista importante da televisão,
dizendo que a história ia marcar, diante agora desse período de pandemia, o comportamento dos que se dispuseram a enfrentar a pandemia e o comportamento daqueles que se omitiram diante da pandemia. Nós fazemos questão de estar no primeiro time, certo? Esse é o papel que é o que nós procuramos cumprir nesse período agora, né? E acho que é motivo de muito orgulho para nós poder dizer isso com solidez, apresentando os trabalhos realizados aqui. Agora, então, o primeiro momento foi esse, centralizamos tudo na CONEP. Com a reação que teve da comunidade científica, o volume de trabalho começou a ficar muito grande. E aí nós corremos o risco da medida inicial, que foi de centralizar tudo na CONEP, passar a gerar um efeito oposto, que era retardar a análise dos protocolos que estavam chegando. Então, no dia 15 de abril, nós decidimos fazer o seguinte: manter a centralização daqueles protocolos que podiam ter, digamos assim, um impacto mais imediato no enfrentamento da pandemia. Esses a gente faz questão de continuar analisando com rapidez, mas o restante dos protocolos, porque nós tínhamos muitos protocolos que eram, digamos, estudos de médio e longo prazo, que iam começar daqui a 2, 3 meses e que iam até o final do ano que vem, etc., que não ia ter nenhum impacto muito significativo no enfrentamento imediato agora da pandemia. Esses estudos serem tratados com a mesma celeridade dos demais, dos que têm impacto imediato, não tinha muita lógica. Então, o que nós vimos? Nós somos coordenadores de um sistema, CEP-CONEP. Nós temos de chamar os CEPs para a guerra que nós estamos enfrentando aqui. Não tem muito sentido a gente querer resolver o problema sozinho, certo? Então, a partir do dia 15 de abril, nós mantivemos centralizados na CONEP apenas os protocolos que já vinham para a CONEP antes, definidos lá na 466, os protocolos de iniciativa do Ministério ou das secretarias estaduais e municipais de saúde, os ensaios clínicos e os protocolos de saúde mental. Dentro dos que a 466 define, estavam também aqueles a critério do CEP, quer dizer, se o CEP ficar em dúvida, se quiser um aconselhamento, uma decisão mais elaborada, etc., de nossa parte, também o CEP pode solicitar isso aí. Então, esses continuaram centralizados e, a partir daí, o restante passou a ser analisado pelos comitês locais, pelos CEPs locais, né? A partir de 15 de abril. Posteriormente, nós estivemos avaliando que a centralização dos protocolos de saúde mental não seria necessária ser mantida. Houve toda uma experiência, análise, algumas centenas de protocolos sobre essa questão, pela nossa Câmara de Ciências Humanas e Sociais, né, que era uma das 4 câmaras que estava funcionando permanentemente, ainda está até hoje, ainda tem muita resposta, emenda, etc., para analisar desses protocolos todos, né? E então, a partir de 8 de junho, a gente descentralizou também os de saúde mental, né? Mantivemos, portanto, na CONEP os que a 466 define, os de origem dos órgãos estatais e os ensaios clínicos apenas, certo? Para a gente poder efetivamente concentrar naquilo que pode ter um impacto mais imediato, e nesses a gente tem uma condição de ter uma resposta com rapidez bastante grande, né? O ideal é se a gente pudesse responder a todos nesse prazo de 2, 3 dias, e esse é o objetivo que a gente está brigando aí para procurar chegar. Além disso, a gente tem toda a outra demanda de protocolos normais que vem para a CONEP, que talvez tenha aumentado um pouco o prazo, mas não podemos estourar inteiramente os prazos desses. Nós temos que dar resposta para isso também. O volume de trabalho da CONEP nesse período cresceu muito, né? Nós tivemos um primeiro esforço, digamos assim, heróico também para responder a ele durante alguns meses e tudo, mas é claro que quando a pandemia começa a se demorar um pouco mais, e a tendência é que ainda demore alguns meses pela frente, pelo menos, né? Não se sabe exatamente quando isso vai ter uma solução mais definitiva, nós temos agora de conseguir construir uma velocidade que seja mais rápida que o habitual, mas que seja uma coisa, digamos assim, mais permanente, para as pessoas terem que adaptar não só as suas vidas particulares, profissionais, etc., e isso precisa estar encaixado dentro do conjunto do trabalho dos relatores lá da CONEP, né? E dos assessores também, que trabalharam bastante nesse período todo. Então, isso está sendo adaptado, mas a gente está conseguindo, no fundamental, acho que dar conta ao desafio colocado, que não foi pequeno, mas que
Acho que foi uma resposta muito importante do sistema, solidária com a população brasileira, com o drama que está sendo passado, que estava e está sendo passado até o momento atual. Né? Muito bem. Então, esse, digamos, o enfrentamento mais geral. Agora, especificamente, eu gostaria de abordar o seguinte. Nesse processo, quer dizer, o que ocorreu? Nós tivemos uma quantidade grande de pesquisadores que ainda não tinham muita experiência em ensaios clínicos, vindo para fazer ensaios clínicos. Né? E isso colocou alguns desafios para nós, que nós soltamos um documento em 8 de maio, procurando definir os critérios que eram necessários ser respeitados nas pesquisas clínicas, nos ensaios clínicos, exatamente para evitar riscos desproporcionais, exagerados aos participantes. Né? E procuramos fazer isso com o máximo de paciência para ter um caráter educativo a nossa intenção, a nossa atuação. Porque o que ocorreu? Quer dizer, esse esforço que estava sendo feito da parte dos pesquisadores nos parecia algo altamente meritório. Né? Era um esforço que tinha um compromisso com o drama que a população estava vivendo. Né? E estava mobilizado por isso. Quer dizer, então não era uma coisa que a gente pudesse criticar por ser uma coisa visada ao seu próprio ego, coisa parecida. Não era isso, era exatamente o oposto. Né? Mas, por outro lado, uma certa inexperiência fazia, às vezes, as propostas serem, digamos assim, ter uma certa dose de aventura, né? O que não era positivo para os participantes. Então, nós estabelecemos esses critérios básicos, né? E fomos cobrando com o máximo de paciência. Teve projetos que voltaram 3, 4 vezes, muitas vezes aqui, e a gente foi mostrando, está faltando isso, tem de corrigir aquilo, etc., para a gente, porque o interesse nosso é que tivesse o máximo de pesquisa, guardado o respeito ao participante de pesquisa. Quer dizer, não interessava para a gente fazer uma enorme quantidade de projetos não aprovados, isso não teria o menor sentido. Né? É claro que tinham projetos que tinham, digamos assim, faltava a eles ainda uma estrutura básica do que é um projeto de pesquisa. Né? Precisava ter as coisas fundamentais e, às vezes, a gente ainda colocava em pendência na primeira vez para ver se o pesquisador ainda conseguia corrigir, mas quando a coisa ainda ficava muito desestruturada, teve alguns casos de não aprovação. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que foi bem abaixo de 10% do conjunto de projetos apresentados. Quer dizer, nós procuramos, digamos assim, salvar tudo que fosse possível, respeitado, evidentemente, as garantias dos participantes. E quais foram os critérios centrais? Deixa eu pegar aqui o documento de 8 de maio, que a gente pode ajudar a... Está aqui, orientações para a proposição de ensaios clínicos no cenário da Covid. Né? Então, quais são as questões que a gente exigia? Primeiro, fundamentação do estudo em evidências clínicas, laboratoriais ou experimentais. Quer dizer, a pesquisa não pode ir para uma fase de tratar com seres humanos por causa de um insight do pesquisador apenas. Você tem de ter testes anteriores e tudo mais que permitam. É claro que no caso da Covid, como você não tem modelo animal que comporte a Covid com semelhança com o humano, isso aí não se aplica especificamente. Embora, por exemplo, para os ventiladores, se aplica. Você pode teve vários estudos com ventilador que a gente aprovou, que foram feitos testes com porcos, por exemplo, antes de fazer com humanos. Né? Então, no caso dos ventiladores, o teste com animais é aplicável. E não implica em nenhum dano para o porco. Ele é anestesiado, lá, curarizado, etc. Faz o teste por algumas horas e, com isso, você tem muito mais segurança na hora de aplicar ele no ser humano. Né? Mas, no caso de medicações, não existe modelo animal possível. Mas, nesse caso, o que é necessário? Fazer os testes de laboratório que evidenciem potencialidade de reação positiva da medicação que está sendo proposta com antecedência. Isso não pode ser apenas um insight do pesquisador. Primeira questão. Segundo, definição detalhada de critérios de inclusão e exclusão. Né?
É necessário ter critérios que definam as coisas de forma científica, ou seja, se você vai ter um braço comparador, você tem que ter os mesmos critérios para um braço e para outro, né? Isso é uma coisa chave para depois você poder ter resultados que gerem evidência científica, evidentemente, né? Justificativa da estratégia terapêutica proposta, sobretudo em relação à dosagem e ao tempo de tratamento, que muitas vezes o pessoal dizia, não, é bom ter 400 participantes na pesquisa, mas por que 400? Não tinha cálculo amostral direito, que dosagem? A dosagem já foi testada antes, né? Você testou essa dosagem num grupo menor, né? Claro, se é uma substância que já está sendo usada, já existe alguma experiência de utilização dela para outras doenças, isso pode ser utilizado, mas isso tem que ser citado no trabalho. Não pode ser uma coisa que fica uma coisa assim, fora sem embasamento, digamos assim, né? Tanto em relação à dosagem quanto ao tempo de tratamento, né? Plano de acompanhamento em análise de eventos adversos, ou seja, tem de ter o que você vai fazer, se acontecer alguma coisa inesperada, qual é a providência que vai ser tomada, né? De que forma o participante vai ser atendido, quem é que vai ficar responsável por isso. Isso tudo tem de estar definido com antecedência, não pode ser na hora que acontece a coisa dramática que se sai correndo atrás de uma solução. Isso está incluído no projeto com antecedência. Compromisso formal de encaminhamento dos eventos adversos sérios para a CONEP em até 24 horas por notificação na plataforma, né? Comitê independente de monitoramento de segurança, outra questão também que nós cobramos bastante, e o comitê de monitoramento tem que ser independente, ele não pode ser com membros da instituição que está fazendo a pesquisa, tem que ser de outras instituições, e o comitê tem que ter poder, inclusive, eventualmente, até de suspender a pesquisa se houver eventos adversos que justifiquem isso, né? Então, isso também é outro critério importante, e que é um critério geral, utilizado no mundo inteiro e tudo, e muitas vezes não se tinha essa experiência de fazer aqui, exatamente porque tinha muita gente começando esse trabalho com ensaios clínicos nesse processo. Mas os comitês independentes foram montados em todas as pesquisas que passaram, né? Justificativa do tamanho amostral, já falei disso. Plano de análise interinas, nos casos em que a pesquisa seja um pouco mais longa e que seja o caso de ter isso aí. Critérios para interrupção do estudo e para interrupção do tratamento individual, né? Isso também tem de ser definido com antecedência. Você não pode, na hora que acontece o evento adverso, que você vai pensar se isso justifica ou não a suspensão do estudo ou do tratamento específico de cada um. Então, situação do registro do produto na Anvisa, investigação, né? E, além disso, é necessário que o pesquisador responsável, o chefe da pesquisa, tenha alguma experiência em ensaio clínico anterior. Claro que não necessariamente ele precisa ter sido coordenador de pesquisa, né? Ele tem pelo menos ter tido participação em algum nível em ensaios clínicos anteriores para ser o coordenador da pesquisa clínica nesse caso. Quer dizer, então, reparem, são um conjunto de cobranças que tem a ver com garantia de direitos dos participantes, de procurar minimizar riscos e procurar tratar, porque você está tratando um conjunto de pesquisas, muitas vezes com pacientes em estado grave, dentro da UTI, entubados, etc. Qualquer coisa que eventualmente se faça de errado ali pode custar a vida da pessoa. Quer dizer, então é necessário ter um conjunto de cuidados para evitar procurar minimizar ao máximo os riscos que está correndo com a pesquisa. E esse conjunto de critérios foi o que a gente conseguiu estabelecer na CONEP, né? E passamos a cobrar isso do conjunto das pesquisas que foram sendo apresentadas, e com esse critério de ter paciência, de fazendo com que as pessoas entendessem a lógica das coisas e tudo, e se for preciso ir e voltar mais de uma vez, não tem problema, mas o que importa é a pessoa entender e fazer a pesquisa com os critérios de garantia aos participantes que é necessário e que é possível no momento atual, né? Então, isso me parece que foi uma coisa muito positiva e seguramente deve ter sido um processo que fez a experiência, digamos assim, da comunidade científica nessa área das pesquisas clínicas avançar substancialmente, né? Na área da saúde mental, também se fez um processo parecido de procurar definir. A principal questão é que, quando você trata de temas muito sensíveis, tipo depressão, suicídio, automutilação, coisas nesse terreno, né? Muitas vezes as propostas eram feitas com uma série de questionários padronizados
que geravam umas escalas de resposta, né? E qual é o problema? Essas escalas elas podem ser úteis para o profissional especializado, mas se você pegar a escala e entregar para o participante de pesquisa, o efeito dela pode ser de gerar ou desconforto importante ou até efeito de gatilho, né, e desencadear processos psíquicos na pessoa. Quer dizer, então, essa questão, primeiro, tem que ser relativizado na hora que se apresenta ao participante. E, segundo, você tem de ter mecanismos de atendê-lo se houver necessidade em função desse processo. Né? Não pode ser uma coisa que você se comporta como um aprendiz de feiticeiro, que você desencadeia um processo e depois não sabe o que faz. É mais ou menos isso que é o risco que existe nessa situação. Né? Então, também, isso foi uma das exigências principais que foram colocadas nesse processo e que, mesmo quando foi transferido para os CEPs, agora no dia 8 passado, se fez todo um documento relatando toda essa experiência e mostrando quais eram esses pontos que eram necessários ser observados nas pesquisas da área de saúde mental pelos comitês locais também. Então, houve todo um arrazoado que foi apresentado, que é a contribuição, de uma certa maneira, que a gente deu, transmitindo a experiência que a gente conseguiu acumular nesse terreno para o conjunto dos comitês de ética em pesquisa. Então, eu diria que uma panorâmica rápida assim, do trabalho que foi realizado foi mais ou menos essa aí. Eu tenho a impressão que a gente poderia partir agora. É só uma palavrinha rápida sobre mais um assunto, que geralmente também é motivo de bastante curiosidade. Vacinas, nós tivemos até agora a apresentação apenas de uma proposta de pesquisa, que é essa vacina de Oxford. Nós analisamos com cuidado, chegou a ir voltar mais de uma vez e tudo, e depois ainda tivemos uma audiência com a pesquisadora e chegamos a um patamar que a gente considerou satisfatório para aprovar a pesquisa. Né? Ela está começando agora, pelo que saiu na televisão, acho que essa semana agora, ela está começando já a fazer a coleta dos participantes e tudo. Ainda estamos tendo algumas emendas para apreciar, algumas alterações em diversas questões, mas, quer dizer, em princípio, é positivo a iniciativa de pesquisar vacinas também. Né? É uma necessidade. Seguramente vão haver outras, já foi anunciado aí a perspectiva da vacina que o Butantan está trabalhando lá com a Sinopec, a companhia chinesa. Né? E, agora, há um leque de vacinas sendo pesquisado no mundo, que estão falando já em cerca de 140 e poucas vacinas que estão em fase inicial e cerca de 10 que já estão em fase de ensaio clínico. Quer dizer, então, e agora, para vocês terem ideia, quer dizer, vacina é uma coisa que o grau de insucesso é bastante alto. Né? Saiu um artigo no Lancet, no último dia 6, em que o jornalista canadense que assina cita uma frase de um pesquisador da Oxford, inclusive, em que ele diz que a taxa de sucesso nas pesquisas de vacina é de 6%. Né? Para a gente ter uma ideia, quer dizer, você precisaria ter umas 17 pesquisas para poder ter uma chance de encontrar algum sucesso nela. Quer dizer, então, aí nós temos de tentar o que for possível. Quer dizer, claro, quanto mais cedo tiver a vacina, melhor, mas nós não temos nenhuma garantia que o fato da vacina ter começado mais cedo quer dizer necessariamente que ela vai ser bem sucedida, porque a chance de insucesso é grande. É claro que a taxa de insucesso nas vacinas que já estão em fase 3 é maior do que essa taxa geral de 6%. Essa aí é para o conjunto das pesquisas, seria para as 140 e poucas. Né? Mas, de qualquer maneira, ninguém tem certeza do que vai ter de resultado em qualquer pesquisa de vacina, porque o grau de incerteza é grande. O artigo da Lancet, inclusive, diz que as vacinas baseadas em adenovírus, que é o caso dessa vacina de Oxford, até hoje nunca conseguiram ser registradas na FDA e na EMA, né, na Anvisa lá da Europa e tudo. Né? Então, agora, é uma tentativa, os pesquisadores estão entusiasmados, estão correndo atrás e nós temos que dar força no momento atual. Né? Mesmo que o resultado seja negativo, é sinal que o caminho não é esse, vamos procurar outro, e é esse. O Butantan já está procurando um outro caminho, com um tipo de vacina que ele tem mais experiência já de fabricar para outras doenças e tudo. Então,
esse não foi ainda apresentado para a Conep, eles devem estar apresentando agora no início do próximo mês, né? Declararam publicamente que estariam pretendendo começar a pesquisa em julho ainda e tudo. Então, acredito que vamos estar tendo avanços nesse terreno da pesquisa de vacinas breve ainda e certamente é o que é estratégico, digamos, para enfrentar a pandemia. E com a vacina, se a vacina for eficaz realmente, aí nós teríamos uma mudança qualitativa do quadro quase desesperador que nós estamos vendo aí ultimamente, né? Vocês estão aí acompanhando as notícias, não preciso me detalhar nisso, acho que é mais ou menos óbvio. Bom, seria isso, assim, uma panorâmica inicial e estamos aqui à disposição para ouvir vocês também, perguntas, opiniões e tudo. Bom, doutor Jorge, a gente primeiro quer agradecer, né, esse empenho tanto da Conep, quanto a gente fica muito feliz com o desempenho dos pesquisadores brasileiros, né, dentro desse seu destaque, né, de como o pesquisador brasileiro, ele respondeu, né, tão prontamente a esse tipo de demanda. A gente tem aqui um comentário da Vanessa Porto, ela não colocou de qual CEP ela é, mas ela fez um comentário quando você falou com relação à etapa, né, das pesquisas, ao nível das pesquisas, a fase. E aí ela colocou, no caso de testes anteriores com animais, precisa também ser passado pelo CONSEA, né? Claro, não. Acho que foi só um destaque que ela colocou aqui, né, dentro da sua fala. Pelo selo, geralmente é o comitê local, né? Certo. O caso das pesquisas que eu vi ter essa utilização de animais passou pelo comitê de utilização de animais local. Eu tenho a impressão que não precisa passar no CONSEA. Né? Eu não conheço bem essa legislação, sou especialista no assunto. A impressão que eu tive que o pessoal aprovou no comitê local de utilização de animais. Certo. A Vanessa está colocando que ela é do CEP da FATENE e ela é veterinária, né, e que o CONSEA é o comitê federal, né, tem paridade como se fosse a CONEP, né, por isso que precisa passar lá, né. A Patrícia, deixa eu recobrar aqui, a Patrícia Quirino colocou assim, se o CEP local identificar alguma pendência nos projetos de Covid aprovados pela CONEP, mesmo assim, o projeto continua como aprovado ou nós podemos solicitar, rever, né, no caso, esse parecer? Entendo que seja assim. Patrícia também não colocou de qual CEP ela é. Em princípio, a aprovação é única nesse caso, porque nós estamos numa situação excepcional, não temos como ficar esticando essa questão, tendo uma discussão depois, quando vai para o CEP. O que a gente recomendou, inclusive, na instrução que a gente deu, é que o CEP, que quando o projeto é multicêntrico, ele volta para o comitê local, depois da aprovação da CONEP. Mas a gente, o que colocou na nossa instrução foi que o CEP desse um parecer de aprovado, citando qual foi o parecer da CONEP em data tal, número tal, e o CEP está aprovando em função desse parecer da CONEP, né? Porque a situação é gravíssima, a gente ficar esticando essa conversa, isso iria gerar um desgaste para o sistema CEP-CONEP descomunal, né? Então, nesse caso, foi necessário ter essa questão da urgência como uma questão-chave. Né? Agora, se o CEP tem toda a liberdade, evidentemente, de debater com a CONEP, se ele achar que houve alguma falha, que há necessidade de fazer alguma alteração, alguma mudança de critério e tudo mais, ele pode, evidentemente, fazer isso. Mas, especificamente em cada protocolo, a aprovação que vale é a da CONEP. Ok, a Patrícia Quirino está se identificando que ela é do CEP do Hospital Geral de Fortaleza. Né? E a Vanessa Porto está dizendo que sim, foi contemplada na sua fala em relação ao CONSEA. A professora Érica está querendo dar uma palavrinha. Pode abrir o seu microfone, Érica. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Luciano e os demais membros. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Sim. Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor e até aos demais membros, nos últimos meses, aumentou o número de pesquisas enviadas pelo Google Forms,
por links midiáticos, né? E o que tem nos incomodado, em específico ao CEP e FSA, é que muitos desses formulários, eles não trazem um indicativo que aquela pesquisa foi aprovada e ou submetida no comitê de ética. Como é que vocês estão vendo isso em âmbito nacional, a CONEP? Qual o direcionamento? Bom, o que nós temos colocado? Né? Só finalizar, professor. Pois não. Se os outros membros dos outros comitês que estão aqui presentes têm observado isso e têm visto. Por exemplo, ontem mesmo, eu recebi 3 pesquisas, uma de mestrado, uma de especialização, que eram 2 de mestrado, que era nessa esteira da minha fala, tá bom? Obrigada, professor. Repara, o que a gente tem aí cobrado? Né? Primeiro, que a pesquisa chame a atenção para o participante que seria bom ele gravar o termo de consentimento, porque qual é o risco? É o termo de consentimento, ele aceitar, entra no questionário e depois ele não tem mais acesso ao termo de consentimento. Então, o que a gente tem pedido é que o TCLE destaque em letra grande que o participante deve gravar o termo de consentimento para ele ter acesso, ou então, se o pesquisador preferir, ele deve encaminhar por e-mail o termo de consentimento já assinado por ele, pesquisador, posteriormente. Tem as 2 alternativas, ou uma coisa ou outra. Né? Além disso, nos projetos que implicam em saúde mental e que tem essa possibilidade de desconforto importante, gatilho, etc., aquilo que eu já falei, né? É a necessidade de ter condições de oferecer garantia de assistência psicológica, se for necessário. Né? Mas a questão do termo de consentimento, ele precisa ter acesso a ele depois que ele começa a responder o questionário. Não pode ser uma coisa que some e ele não tem mais acesso ao termo de consentimento. Né? E dentro do termo de consentimento, tem sido uma exigência que a gente tem feito sistematicamente, tem de constar a função do CEP, o endereço, horário de funcionamento, e-mail, telefone, todos os critérios para que, se o participante considerar necessário, ter como acessar o comitê de ética. Isso faz parte das coisas indispensáveis do termo de consentimento. Então, se não tiver isso, pode colocar pendência e cobrar que seja colocado. Não tem problema nenhum. Isso faz parte... Com licença. Certo, a gente tem aqui uma inscrição, o professor Fabrício, não sei se você quer comentar alguma coisa relativa à professora Érica, mas... Rapidinho, só comentando que o número do CAI, né? Se tem o número do CAI, professora, deve ser uma garantia, já. Pois é, mas é que não basta o número do CAI, porque você tem de dar acesso ao CEP ao participante, se ele precisar. Então, você tem de ter uma rápida explicação de qual é a função do CEP, que é proteger os direitos dele, e que, se ele quiser acessar o CEP está nesse endereço, nesse telefone, nesse e-mail, funciona de tanto a tantas horas. Certo, professor, mas Isso de fazer, mas a gente precisa cobrar isso de todos os projetos. Ok, compreendi. Mas quando essas pesquisas, que eu acredito que não seja só nós que temos observado, a maioria, eu acho que eu só recebi uma de enfermagem no meu celular, pessoal, de encaminhamento, que veio direitinho como o senhor está falando. Nesse caso, quando a pesquisa não vier, minimamente, como o professor Fabrício aí colocou, ou com o número do CAI, ou com o número de aprovação, qual é o procedimento mais cabível, orientativo da CONEP que nós devemos ter? Pendência. Não, professor, o senhor não está entendendo. Eu recebo esse formulário em grupos de WhatsApp, é como se eu fosse a sujeita da pesquisa. Eu estou aqui no meu celular, aí eu recebo o formulário. Responde aí esse questionário, que está sendo feita uma pesquisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu poderia agora mostrar para o senhor aqui essas 3. Então, você está recebendo. E aí você verifica lá que não tem CAI, não tem número de aprovação e nem muito menos o parecer. Aí eu diria o seguinte, se for uma pesquisa sobre assuntos que não tenham maior repercussão,
Eu responderia apenas que devia tramitar no sistema CEP-CONEP e cobrar que a pessoa se comporte respeitando os critérios éticos e tudo, né? Agora, se for uma pesquisa que a gente sinta que pega temas sensíveis, que tem risco maior e tudo, acho que aí tem de ser mais duro e tem de dizer que se não fizer isso, vai para o Ministério Público, inclusive, certo? Porque aí já começa a ser uma coisa que começa a criar risco importante ao participante. É isso que a gente tem. Não sei, Lu, se você tem vivenciado isso. Eu acho que a grande maioria que tem vivenciado, né, esse momento, recebendo muitas pesquisas online, apesar da CONEP ter sido muito clara na sua carta circular, orientando, inclusive com relação às assinaturas dos documentos obrigatórios, muitos pesquisadores estão se utilizando ou entendendo mal, equivocadamente, as orientações da CONEP, fazendo vários tipos de pesquisas online, sem ao menos passar pelo sistema, né, pelos CEPs locais, né, a gente tem visto muito isso. A gente tem aqui uma intervenção da Ilvana, ela não colocou o CEP, e acho que ela fez um comentário relativo à ausência, né, dentro do projeto que foi avaliado pela CONEP, que não tinha TCLE, risco e benefício, né, mesmo o projeto não tendo isso, ela poderia encaminhar esse projeto para frente ou não entrar em contato com a CONEP. Eu acho que o doutor Jorge já respondeu, né? Teoricamente, a CONEP já avaliou tudo, mas se tiver, né, algo que o CEP detecte, ele pode também entrar em contato, não é isso, doutor Jorge? Sim, sem dúvida. Agora, além disso, sobre essa questão, quer dizer, no geral, nós temos cobrado consentimento em tudo quanto é pesquisa. Inclusive, às vezes, temos tido um grau de conflito razoável com o pesquisador, que ele não quer fazer o consentimento e a gente tem cobrado isso. Inclusive em pacientes na UTI, né? Tem de fazer o consentimento do parente responsável e tudo, e não temos aceito, em princípio, consentimento a posteriori, que é uma coisa que muitas vezes é proposta também. Agora, você tem determinados casos, por exemplo, que são pesquisas observacionais em que não há intervenção e que muitas vezes tratam o conjunto dos dados de paciente de forma anonimizada, né? Aí, nesse caso, a gente cobrar consentimento individual fica uma coisa exagerada, não tem muita lógica, a situação está dramática, não está para a gente também ficar complicando as coisas sem necessidade, né? Nesses casos, a gente, no geral, tem aceito, né? Mas só nesses casos. No restante, todos os casos, nós temos cobrado consentimento no geral e tudo, né? Esse tem sido o critério básico que nós temos trabalhado. Agora, a gente tem que ter um bom senso diante da situação para ver também não ficar fazendo exigência sem necessidade, porque aí a gente estaria atrasando as coisas e gerando problemas e desgaste para o sistema, inclusive, porque, claro, que se a gente faz uma cobrança que é razoável, que é necessária, a gente se fortalece. Se a gente pede uma coisa descabida, nós nos enfraquecemos, né? Essa é a consequência prática do processo. Então, a gente tem que ter aí bom senso para medir bem as coisas. Certo. A gente tem uma outra consideração aqui do professor Aldo Angelim, coordenador do CEP da Unifor. A CONEP orienta que projetos sobre Covid precisam ter tempo de tramitação médio de 7 dias. Mas vemos que muitos projetos falam, na verdade, sobre quarentena, isolamento, e não sobre repercussões na saúde mental, mas sobre novas estratégias de ensino e educação, por exemplo. Quais são os critérios mínimos para usarmos esse tempo de tramitação de 7 dias? As pesquisas que a gente sente que não tem tanta urgência, quer dizer, por exemplo, eu tenho diversas pesquisas que vão começar daqui a 2 meses, que vão acabar em dezembro de 2021. Isso aqui não tem, evidentemente, a mesma urgência, né? Nós temos que ter um certo bom senso para colocar com urgência, dentro dos 7 dias, tudo aquilo que a gente sentir que pode ter um impacto mais imediato, né? O nosso prazo mais geral é 30 dias, né? Então, o que tiver nesses casos que não tem tanta urgência, que uma pesquisa vai começar daqui a algum tempo, ou então que é um estudo que vai demorar 1, 2 anos para ser realizado, etc., isso aí pode trabalhar com os prazos normais que a gente tem trabalhado, né? No limite. Claro que se pudesse um pouco antes, conjunto das pesquisas, quanto mais cedo começar, melhor. Esse é o critério básico na situação que a gente está de aperto, né? Mas não tem, a gente pode fazer uma certa priorização daquilo que tem mais urgência de começar
daquilo que vai começar de qualquer maneira daqui a algum tempo só, por exemplo, né? Então, isso aí, o CEP pode escalar prioridades internamente, né? O que bota dentro do prazo de 7 dias, o que eventualmente, se estiver difícil pelo volume de trabalho, trabalha com 2 semanas ou com um pouco mais, aí avalia. Isso aí é um critério que cada um pode estar estabelecendo. Muito bem. Isso, né? Certo. A Amanda Rodrigues, ela colocou que ela está recebendo, né, também esses protocolos aí online, instrumentos de pesquisa, na verdade, mas que geralmente quando chegam até ela solicita do pesquisador a menção da aprovação do CEP, o número do parecer, qual foi o CEP que aprovou, para que ela possa fazer essa participação, né, respondendo, pelo que eu entendi aqui, respondendo o instrumento de coleta. Uma pequena observação, Luciana, é o seguinte: vocês observaram na norma operacional, de 2013, vocês vão ver que o direito de fazer representação ao Ministério Público está entre os direitos tanto da CONEP quanto dos CEPs. Ou seja, qualquer comitê de ética pode fazer representação ao Ministério Público. Eu não estou dizendo isso para a gente pegar qualquer pesquisa feita irregularmente. Se uma pesquisa que não tem risco quase nenhum, vamos fazer representação ao Ministério Público, provavelmente o Ministério Público vai arquivar e nós vamos nos desgastar. Não tem muito sentido. Agora, se a gente sente uma pesquisa que pode ter risco importante ao participante e não está passando no sistema, é o caso de qualquer comitê de ética pode fazer representação ao Ministério Público local, não tem problema nenhum nisso, faz parte das atribuições do CEP, né? Então, para a gente ter claro que isso aí pode perfeitamente acontecer e é uma decisão de cada comitê. Perfeito. A intervenção aqui da Norma falando que ela simplesmente não responde quando ela vê que a pesquisa chega pelas redes sociais e não tem os devidos cuidados éticos, ela simplesmente não participa. O que mais aqui? A Patrícia Quirino, ela voltou nesse ponto, doutor Jorge. Se o CEP local, no caso, de identificar pendências como ausência de risco e TCLE, mesmo com a aprovação da CONEP, eles podem inserir essa pendência dentro do sistema? Eu não sei nem se fica aberto, né, para o CEP, depois que passa pela CONEP e está aprovado, se o CEP ainda pode fazer alguma intervenção nesse sentido, né? Em tese, sim, mas estaria desrespeitando o que a gente orientou e vai atrasar os projetos e vai ser um problema, entendendo? E repare, nós estamos tratando o conjunto desse processo com bastante cuidado. Quando foi dispensado o TCLE, são casos que a gente avaliou que seria o caso de fazer isso. O CEP, nessa situação, dispensar o TCLE, ele estaria exorbitando o que ele cobrar o TCLE, ele estaria exorbitando o que a gente está procurando definir nesse momento atual. Nós não estamos numa situação normal, em que a gente tem espaço para todo o debate, se atrasar um pouco não tem tanta importância, etc. Não é esse o quadro atual. Nós estamos numa situação dramática, o país vivendo aí dezenas de milhares de pessoas morrendo, e cada vez mais a situação se acelerando, esse é o quadro bem concreto, né? Então, a gente precisa sentir que nós estamos numa situação excepcional, que a gente precisa se comportar como estamos numa situação excepcional. Senão, se a gente decola da realidade, aí a gente deixa de ter a função social que a gente precisa ter, né? Que é o que nos fortalece. E eu acho também que a CONEP está sempre aberta a essas discussões, não é, doutor Jorge? Pelo menos pela experiência que a gente tem dentro do CEP da UESP, todas as vezes que a gente não entendeu algum tipo de posicionamento da CONEP, que a gente pediu esclarecimentos, a CONEP prontamente, né, nos esclareceu de que forma aquela posição ela foi tomada dentro do colegiado, né? Então, eu acho que antes da gente fazer a solicitação de uma nova pendência, mesmo tendo sido aprovado pela CONEP, eu acho que seria interessante, né, o CEP que tivesse dentro dessa demanda entrar em contato direto com a CONEP para, né? Eu acho que poderia ser feito isso de uma forma mais amena. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. É perfeito, é porque isso não existe, mas nós temos de ter um critério básico para trabalhar, que está sendo esse. O debate está aberto sempre, não há problema nenhum. Uhum.
A Isabel está perguntando se teria algum canal mais específico que ela pudesse fazer esse encaminhamento das pesquisas que ela vê que não passaram pelo sistema CEP-CONEP. Se ela pode encaminhar e apresentar esses casos diretamente para a CONEP. Mas eu acho que o CEP tem condição de resolver isso. Não há necessidade de enviar para a CONEP, até porque a quantidade de pesquisas desse tipo que acontece seria gigantesca, nós vamos ficar soterrados de pesquisas lá. Nós temos de cobrar primeiro do pesquisador, né? E segundo, se a gente achar que tem um risco substancial que vale a pena, fazer a representação do Ministério Público. Isso todo o CEP pode fazer, não precisa vir para a CONEP. Nós já tinha respondido a pergunta anterior. Oi? Muito bem, eu queria só pedir para quando vocês fossem falar, abrisse o áudio só quando fosse falar, porque dá um pouquinho de interferência na fala do Dr. Jorge, tá bom? Obrigada. A Joseana, Dr. Jorge, está dando boa tarde, ela também não falou aqui de qual CEP ela é, mas ela colocou quantos projetos já foram avaliados e aprovados, e sofreu mudança na coleta de dados em função do isolamento. No formulário, tem que haver a aprovação do CEP no TCLE? A aprovação dos projetos que estão indo para a CONEP é da CONEP. Os projetos que a gente está encaminhando para os CEPs, que ficam nos comitês locais, a aprovação tem que ser do CEP. Né? Essa é a primeira coisa. Okay. Segundo, o conjunto de projetos aprovados na CONEP foram, até segunda-feira passada, 485. Eu já dei a informação aqui. Tendo 111 ensaios clínicos dentro desses 485. Né? Agora, em princípio, o que vai para o CEP é aprovado no CEP, o que vai para a CONEP é aprovado na CONEP. Esse é o critério básico dessa situação para os projetos públicos. Muito bem. A Kátia Bonfim gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o seu áudio, Kátia, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou do comitê da UFP. Boa tarde, doutor Jorge. Eu gostaria de saber, doutor Jorge, o seguinte: nós, enquanto comitê de ética, aqui da UFP, né, porque antigamente a cidade de Parnaíba, ela tinha um campus que pertencia à UFP. Hoje é um campus independente. Só que os projetos continuam vindo para o comitê da UFP Teresina. E há uma demanda muito grande no nosso comitê, e agora mais ainda, e tanto os pesquisadores de Parnaíba, do campus da UFPA, eles questionam se a gente não pode devolvê-los. E, na verdade, a gente não tem como devolver esse protocolo. Como é que a gente deve proceder? Devolver como? Não entendi. É porque esses projetos todos vêm ainda para o nosso comitê avaliar. Não, isso eu entendi, mas eles querem que devolva para quem? Eles devolvem para, hoje, a universidade que foi criada. E tem um comitê de ética. Eles têm um comitê de ética. Então, eles têm de vincular a instituição ao comitê de ética que eles têm, porque aí os projetos deles vão automaticamente para o comitê de ética deles. Pois é, e eles estão com essa dificuldade. E eles continuam com os projetos vindo para Teresina, é sinal que eles não vincularam a instituição ao comitê de ética deles. É um processo que é perfeitamente possível fazer na plataforma Brasil automático. Se tiver qualquer dúvida, consulta lá o setor de plataforma Brasil da CONEP, que o pessoal orienta. Tá bom, então, obrigado. Entendo também que é mais uma parte administrativa, né, de contato de liberação lá da plataforma. A Amanda colocou que participa do CEP do Hospital São Carlos e diz: quando a pesquisa proposta é apenas documental e retrospectiva, com análise de dados de prontuário de pacientes internados, é necessário cobrarmos o TCLE?
Qual é a situação? Quer dizer, por exemplo, porque muitas vezes o que acontece? A pesquisa é retrospectiva, mas os pacientes estão internados ainda. Então não tem nenhum motivo para não ter TSLE, certo? Agora, se são pacientes, é uma pesquisa, por exemplo, são um período de 2, 3 anos atrás, que eu não vou ter mais como achar as pessoas, etc., aí é uma situação diferente, porque eu tenho de ter compromisso de garantir confidencialidade dos dados, sigilo, etc., e nesses casos, eventualmente, a gente pode aceitar a dispensa de TSLE, certo? Então, aí tem um lusco-fusco, digamos, uma zona cinzenta que tem de ser avaliada caso a caso, né? Mas o critério básico é esse. Se eu puder ter o TSLE, o ideal é que a gente tenha. Ah, ok. A Vanessa colocou aqui uma intervenção que, nesses casos, no CEP dela, eles acabam solicitando o termo de fiel depositário. Tem na 80 tem a questão do termo de consentimento de uso dos dados de saúde, né? Também pode ser uma coisa utilizada, que está previsto na Resolução 580, 2018. Pode usar ela como base também. Mas o ideal sempre é usar como base professora do Conselho Nacional, que ajudam a embasar as demandas que a gente faz, né? Certo. A professora Teunas está perguntando que gostaria de orientações acerca da assinatura dos documentos da instituição coparticipante, da instituição proponente ou outros exigidos. Nesses casos, quais documentos estão dispensados dessa assinatura no momento da análise dos protocolos pelos CEPs e como o CEP deve fazer esse acompanhamento? Bom, o que a gente viu? Quer dizer, nós estamos numa situação de isolamento em que muitas vezes, o hospital ainda é um pouco diferente, mas, por exemplo, universidades, frequentemente o diretor não está nem indo no prédio, né? Como é que você vai pegar a assinatura? Você vai ter de ir na casa dele? Numa situação de isolamento, isso não tem lógica, né? Então, o que a gente colocou? Que as assinaturas seriam dispensáveis no período de crise sanitária, né, de isolamento, e o que é necessário, é claro, que a assinatura do pesquisador ele pode fazer, essa não tem por que ser dispensada, certo? E ele tem de ter um compromisso de, assim que a situação se normalizar, ele aí colhe as assinaturas que estão faltando e apresenta como notificação na plataforma. Esse tem sido o critério que a gente tem trabalhado, certo? Tanto para instituições participantes e coparticipantes, para aquela declaração de condições de realizar a pesquisa, quer dizer, para os diversos documentos que os administradores das instituições têm de fazer, nós estamos aceitando que isso seja feito posteriormente, em função da situação de isolamento social atual, né? Não tem sentido a gente cobrar determinadas coisas que vão elevar o risco, tanto para o pesquisador, para o administrador e tudo mais, seria uma coisa descabida no momento atual. Então, a gente cobra que, por exemplo, a folha de rosto, ele tem de preencher os dados todos, tem de dizer qual é a instituição que é a patrocinadora, tem de dizer qual é o gestor que vai assinar, mas a assinatura especificamente ele pode colher posteriormente, né? E se compromete por escrito a encaminhar assim que acabar o período de isolamento agora que nós estamos vivendo. A professora Teunas fez uma complementação da pergunta dela, dizendo que, sim, o CEP está colocado como fiscalizador, né, desse momento, vai acompanhar os protocolos até depois da pandemia. Mas, e se o pesquisador ele não enviar esse documento assinado, o que pode acontecer com ele? Ele vai estar assumindo um compromisso por escrito de fazer isso, certo? Se ele não fizer, ele está faltando com a palavra dele, basicamente isso, e a gente vai ter de puxar a orelha dele, chamar atenção, etc., cobrar que ele cumpra o que se comprometeu. É basicamente isso. É mais um controle interno de cada CEP, né, doutor Jorge, pelo que você está falando. A Conceição... Ele se comprometeu, seja realizado, certo? Agora, sempre pesando, dependendo do grau digamos, descaso que eventualmente exista, se a gente avaliar que é o caso, que o que a gente pode fazer de punição é, concretamente,
enviar ao Ministério Público, se a gente achar que a transgressão é grave, certo? Então, quando for o caso, encaminhar ao Ministério Público. E se eu estiver havendo uma transgressão, por exemplo, o cidadão se responsabilizou por trazer a autorização do gestor de um hospital, de uma universidade, etc. E por causa disso, os participantes estão tendo um prejuízo importante no seu atendimento, pelo fato de ele não estar trazendo essa autorização, isso é caso de representação ao Ministério Público, por exemplo. Entendeu? Agora, nós temos que ter noção, se a gente encaminhar uma coisa ao Ministério Público para ser arquivada, quem se fortalece não somos nós, certo? Então nós temos que fazer isso com critério, com bom senso, para fazer de um jeito que fortaleça o sistema, basicamente. Tem que fazer isso nos casos graves, eventualmente. Fora isso, a gente tem de ir puxando a orelha do pesquisador, que está deixando de cumprir o que se comprometeu, etc. É uma coisa de trazendo ele para o terreno que é necessário. Muito bem. A Conceição de Albuquerque, do Comitê de Ética da Unifor, está perguntando, uma vez que a pesquisa passou na reunião de colegiado do CEP, e esta gerou uma pendência ao projeto, que o pesquisador já reenviou a nova versão corrigindo as pendências, necessita novamente passar em uma nova reunião de colegiado, gerando um novo prazo para liberar esse parecer? Repare, nós estamos trabalhando na CONEP, por exemplo, tem reunião de colegiado, as câmaras estão funcionando diariamente, né? E o CEP pode fazer isso também. Você não precisa fazer uma reunião longa, às vezes uma reunião de meia hora, 1 hora é suficiente para apreciar uma situação dessa, e ela pode ser feita à distância, usando qualquer desses mecanismos aí de reunião à distância, né? Não precisa ter reunião presencial. Isso aí a gente facultou quando fez a descentralização já em 15 de abril. Né? Sugerimos um prazo de 7 dias, mas sugerindo que a apreciação fosse feita por câmaras, com pelo menos 5 membros, e que fosse feita à distância. Né? Então não é uma coisa muito complicada realizar isso. O CEP não tem que fazer reunião só uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, no momento atual. Recebeu uma resposta, o relator deu um parecer aceitando as respostas como satisfatórias. O coordenador pode perfeitamente convocar uma reunião do CEP para quando achar que, não do CEP, de uma câmara específica para tratar esses casos mais urgentes, né? Para quando for possível, até para o mesmo dia, para o dia seguinte, quando houver a condição de ter a participação com o quórum mínimo necessário e fazer o parecer de aprovação e emitir o parecer em seguida, não há problema nisso. Nós temos trabalhado com esses critérios na CONEP. Ok, a Patrícia Quirino, voltando naquele ponto de solicitar alguns esclarecimentos de projetos já aprovados pela CONEP, ela está achando que está encaminhando os e-mails para o e-mail que está errado, que ela não recebe resposta. Ela está perguntando se existe um e-mail que o senhor possa dizer agora que ela pode encaminhar esses esclarecimentos. conep@saude.gov.br, o e-mail geral da CONEP, que é onde estão chegando as consultas, os questionamentos, etc., e que nós temos respondido. Se por acaso, porque, repare, nós recebemos uma quantidade de e-mails grande, diariamente, né? E a primeira análise que é feita pela assessoria, que, por mais que a gente procure fazer com que ela tenha critérios de selecionar o que é coisa mais complexa e que precisa de um olhar da coordenação ou não, às vezes eles falham na avaliação. Então, já teve casos, por exemplo, de um CEP questionar determinada questão e a resposta que foi dada ter sido uma resposta burocrática, não satisfatória e tudo mais. Não se incomodem muito com isso, peçam que a resposta seja levada à coordenação, que aí, no caso, o protocolo vai para a coordenação e nós temos gente na coordenação encarregada de fazer essas respostas e tudo. Geralmente, aí as respostas são mais qualificadas, né? Então, se houver algum tipo de solução burocrática que vocês avaliem, simplesmente reenvie de novo e peça a avaliação da coordenação, que a gente faz isso. Muito bem. A professora Francisca Tereza, por favor, abra o seu áudio, ela estava pedindo para fazer uma pergunta pelo áudio. Então, na verdade, é porque eu tinha postado um texto, ainda falando sobre os documentos que são necessários para acompanhar
o protocolo de pesquisa. Aí eu coloquei assim, objetivamente, qual o documento que, obrigatoriamente, mesmo nesse período de excepcionalidade, ele tem que ir assinado, porque já tem situação que o prestador, ele entende que ele não precisa enviar nenhum documento assinado. Então, por isso que a sua presença... Tudo que tem assinatura do pesquisador não tem lógica ele não assinar. Pronto, então é o meu entendimento, doutor Jorge. Eu só queria que o senhor reforçasse isso. Agora, o que for assinatura de terceiros... De terceiros. Aí, certo. Tá, quer dizer, eu queria ouvir isso. Assinatura de terceiro desse tipo, aí podem ser colhidos posteriormente. Ele tem que mandar o documento dele assinado, se comprometer a assinatura assim que acabar o período excepcional. Pronto, pois é, nosso entendimento é esse. Eu só queria reforçar, que o senhor reforçasse, como está sendo gravado, então nós teremos essa informação. Não, porque a assinatura do pesquisador, ele não tem por que não fazer, certo? Isso aí ele escaneia na casa dele e envia, não tem problema nenhum. Uma coisa assim. Pois é, mas por isso é que eu fiz questão de ouvir a sua resposta, porque às vezes há o entendimento que não precisa, pode ir sem nenhuma assinatura, quando, na verdade, não é assim. Obrigada, estou contemplada com a sua resposta. A responsabilidade do pesquisador é intransferível. Mais uma vez, obrigada por você estar conosco aqui, tirando todas essas dúvidas, e agora eu fecho meu microfone. Obrigada, Tereza. A Amanda, ela está querendo saber uma outra dúvida em relação aos relatórios parciais e finais de pesquisa. Encontramos muitas dificuldades em conseguir com que os pesquisadores encaminhem seus relatórios, porque depois que o projeto é aprovado, o CEP perde a capacidade de exigir. Ela colocou aqui, entre aspas, né, se perde a capacidade de exigir. O que fazer nesses casos? Bom, a gente está pensando em uma solução de médio prazo. Isso é um problema antigo que a gente até hoje não conseguiu resolver. Na nova plataforma que nós estamos trabalhando inicialmente era para conseguir ter ela até o final do ano. Agora, com essa pandemia toda, essa confusão toda, não sei qual vai ser o prazo novo nessa situação, né? Nós temos ainda de acabar a resolução de tipificação das pesquisas e tudo, que está em reta final já. Nós vamos ter uma discussão agora, semana que vem, já na plenária da CONEP, e devemos estar com o texto final para ser encaminhado para consulta pública e para, em seguida, virar a resolução do Conselho, né? Essa é uma das etapas para a nova plataforma que ainda está faltando. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério está trabalhando já na nova plataforma, e uma das coisas que a gente está pensando é passar a ter um critério progressivo de passar a ser obrigatório os relatórios, certo? Então, seria ter alguma coisa do tipo, X tempo antes, digamos, 30 dias antes do prazo do relatório, o pesquisador já recebe um aviso, né? Depois, sei lá, uma semana antes ele recebe um segundo, quando o prazo estiver vencendo ele recebe um terceiro, com um mês de atraso ele recebe um quarto, e quando tiver com 2 meses ele bloqueia a plataforma para o cidadão, certo? Essa é a ideia que a gente está trabalhando em princípio. Agora, isso tem de ser implementado com muito aviso, com muita discussão anterior, para não pegar as pessoas de surpresa pelo menos o mais possível, evitar a surpresa nisso aí, etc. Isso é uma coisa que a gente está pensando para a nova plataforma. Agora, isso precisa ser uma coisa que esteja incorporada na plataforma. A gente fazer isso manualmente no conjunto das pesquisas seria impraticável, isso não tem como, né? Tem que ser uma coisa automática isso aí. Você pode ter talvez um mecanismo não automático de liberar em alguns casos excepcionais, alguma coisa assim. Mas fora isso, tem que ser um mecanismo automático, senão nós vamos ficar malucos e não vamos conseguir dar conta de acompanhar esse conjunto de coisas, né? Agora, isso precisa, portanto, ser implantado dentro da plataforma, e implica em ter a mudança que a gente está preparando para a plataforma, e a ideia é que isso aí esteja incluído dentro das mudanças que vão vir aí para 4.0. Ou por esse novo, não sei se o nome dela vai ser 4.0, mas a nova plataforma que está sendo trabalhada. Muito bem. A Norma está perguntando, doutor Jorge, seria conveniente
deixar essa pendência de não postagem posterior do documento assinado registrada, né, acredito que no parecer, para barrar uma segunda submissão de projeto ao CEP? Segunda submissão? Como? Não entendi. Se ele entrou com a documentação e ele está lá escrito que ele vai entregar esse documento assinado posteriormente, quando passar esse período de pandemia. Se ele não entregar... Ele encaminha por notificação. Certo, o que ela está perguntando é se existe essa possibilidade dentro da plataforma de barrar ele se ele não entregar. Né? Você acha que você acabou de responder que por enquanto não, né? Ver a nova plataforma, por enquanto não tem jeito. Se mais alguém não tiver mais perguntas, eu acredito que a gente terminou aqui as intervenções dentro do chat. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum tipo de intervenção. Professora Deise, pois não. Na realidade, não é pergunta, não. Eu só queria colocar aqui em cima do que o Dr. Jorge falou, que já que na próxima versão, né, da Plataforma Brasil, a gente vai conseguir exigir esses relatórios, que os CEPs, então, desde agora, já faça todo esse trabalho, não é verdade, de orientação, justamente para não pegar os pesquisadores de calça curta, porque eles vão falar, nunca me cobraram, por que vão cobrar agora? Né? Então, que a gente já comece a fazer esse trabalho de educação desde então. Essa é a minha sugestão. Faz parte das resoluções que o relatório parcial tem de ser semestral e no final tem que ter o relatório final. Isso aí nós temos toda a condição de estar cobrando desde já. Difícil é acompanhar o conjunto das pesquisas nesse terreno, por isso que precisa ter um sistema automático na plataforma. Mas se for possível, cobrança nesse terreno é positivo, não tem problema não. A Vanessa está sugerindo que os resultados eles fossem cobrados automaticamente com um mês antes da conclusão da pesquisa, né? Ou 15 dias antes de concluir, entre 15 e 30 dias após a conclusão da pesquisa. Então, são sugestões dela, mas eu acho que cada CEP, acho que nesse momento, poderia desenvolver um mecanismo para que a gente pudesse trazer esse pesquisador novamente, né, para que ele apresentasse realmente, fazendo essa cobrança de apresentação das assinaturas. A minha ideia, como passar a ser automático, tem uns 5 e-mails chamando o pesquisador nas falas antes de fazer o bloqueio, exatamente para ele não poder dizer que não viu, não sabia. Né? Nesse caso, é melhor pecar por excesso do que por falta, certo? Então, a minha ideia é essa. Agora, isso ainda vai demorar aí, sei lá, talvez agora com o negócio da pandemia, vamos ter aí talvez um ano até isso estar funcionando, tudo, ainda vai demorar um tempo. E uma última intervenção aqui da Vanessa, ela colocando que quando a pesquisa ela parte a partir de instituições de fomento, né, que essas instituições elas pedem esse relatório para prestação de contas e que poderia atrelar alguma coisa nesse sentido, né, da CONEP, com o CNPq, com algumas instituições de fomento, no sentido de compartilhar esses relatórios, né, mas eu acho que tem muitas pesquisas dentro do nosso sistema CEP-CONEP que não passam pelas instituições de fomento, né, Vanessa? Então, eu acredito que talvez... Diferente, porque para as instituições de fomento você vai apresentar os resultados da pesquisa. Para nós, o relatório, ele é basicamente um relatório de eventos adversos, eventos que ocorreram com os participantes, se teve algum problema com os participantes, algum dano, né? O relatório, para nós, ele é um pouco diferente do relatório que vai para a instituição de fomento, né? Então, por isso é que a gente tem trabalhado como questões diferentes. O que às vezes pode ser semelhante é o relatório que vai para nós e para a Anvisa, né? Isso a gente tentou trabalhar aí para fazer uma unificação dos formulários e dos sistemas eletrônicos e tal. Estamos trabalhando ainda, não conseguimos ainda chegar num entendimento total, mas é possível que a gente consiga fazer com que o relatório de eventos adversos para nós e para a Anvisa passe a ser um só, né, no caso das pesquisas clínicas, né? Aí é uma coisa que tem mais relação entre uma instituição e a outra. Seria incrível, né, se a gente conseguisse fazer isso.
Bom, então acho que estão todos contemplados, acredito que não temos mais perguntas. A gente só queria agradecer ao senhor Dr. Jorge, parabenizar toda a equipe da CONEP, tanto os técnicos, a parte administrativa, quanto os nossos colegas, né, membros da CONEP, pela celeridade na entrega, né, desses relatórios, desses pareceres à sociedade. E que a gente vê que isso realmente tem tido um impacto muito positivo na pesquisa brasileira. E aqui eu ainda destaco esse momento, né, desde o ano passado que a CONEP vem trabalhando isso, que é um momento de publicizar aquilo que a CONEP faz, né, dentro das redes sociais. A gente tem muitos professores e alunos dentro da nossa comunidade acadêmica, eu acredito que não é só dentro da Universidade Estadual do Piauí, mas as pessoas não sabem o que é a CONEP, nem o que a CONEP faz, né? Então, esse trabalho de vocês dentro das redes sociais, ele tem sido feito, assim, de uma maneira fantástica. Eu queria, assim, de público, agradecer e parabenizar por essa ação mais específica da CONEP. Ok. Eu agradeço aí tanto essas suas palavras finais, mas também o conjunto da atenção aí de vocês. E cada vez mais nós precisamos ser um sistema, né? CONEP e CEP juntos, enfrentando um objetivo comum, que é a proteção dos participantes de pesquisa. Esse é o espírito, né? Vocês veem que as pressões e as discussões na sociedade em relação a isso ainda são grandes, né? Nós conseguimos até agora conter a possibilidade de tramitação daquele projeto de lei que quer modificar completamente o sistema, que está tramitando na Câmara dos Deputados, mas nada nos garante que isso aí vai ser uma coisa permanente. A espada continua na cabeça do sistema e nós precisamos estar cada vez mais unidos, enfrentando os desafios que estão colocados. E o critério que a gente teve nesse processo todo agora do coronavírus foi exatamente procurar demonstrar, inclusive, digamos, a necessidade que a sociedade tem de um sistema independente para fazer a apreciação das pesquisas e ter a proteção dos participantes de pesquisa, né? Ter um sistema que seja atrelado a critérios políticos e tal, no momento atual seria desastroso, não seria nada positivo, né? Vocês imaginem daqui a pouco uma CONEP terraplanista, seria uma coisa até meio ridícula, né? Mas é o risco que está colocado, quer dizer, para a gente ter claro que isso não é uma coisa muito sem cabimento e que a gente tem de continuar travando a luta para manter o sistema com a sua independência e com o seu funcionamento autônomo no sentido da proteção dos participantes de pesquisa. Esse é o sentido do trabalho que a gente tem desenvolvido e agradeço muito a atenção de todos vocês e ao trabalho conjunto que a gente tem desenvolvido. Queria só registrar aqui, né, a minha alegria de ter a presença de vários membros de CEP, tanto do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Dizer que a gente tem aí 2 grupos no WhatsApp para a gente trocar ideia, e lá a gente discute bastante. Uma das pessoas da CONEP que fazem parte desse grupo é a professora Aline, se não me engano ela é de Natal, Maceió, alguma coisa assim, e a gente gostaria também de dizer para o senhor que ela é uma pessoa que ela é muito importante aqui para a nossa região, porque ela está sempre disponível, né, para tirar as nossas dúvidas dentro desses 2 grupos que a gente tem por aqui. E dizer para os colegas membros de CEP que aquele que ainda não estiver dentro dos grupos que pode solicitar para mim ou para qualquer membro, né, de um dos CEPs aqui do Piauí, que a gente vai incorporando todo mundo para fortalecer realmente esse nosso sistema e a gente tirar essas dúvidas dentro da experiência de cada CEP. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada de novo, doutor Jorge. Um abraço. Eu que agradeço, Luciana. Um grande abraço.